Você já orou, pediu respostas e apenas silêncio na sua vida? Pede direção, pede ajuda a Deus e não é correspondido. Sim, pensamos que somos abandonados por este Deus. Não agimos, não pensamos conforme a palavra, mas vivemos ansiosos, inquietos. E precisamos de ajuda, precisamos de conselho. Oramos, só silêncio. Pedimos uma resposta, pedimos um agir, mas não vemos o agir. Porque às vezes não lançamos realmente nossas ansiedades no Senhor. Pedimos para que o Senhor nos guarde, nos ajude. Pedimos para que o Senhor nos acolhe, mas não deixamos eles nos acolher. Queremos agir conforme nossa maturidade, conforme nossas forças. E às vezes agimos por impulso e acabamos não esperando em Deus. Andamos realmente ansiosos, andamos inquietos. É um mundo onde ficamos extraordinariamente cansados emocionalmente, cansados mentalmente, inquietos, inseguros. O silêncio de Deus não é abandono. Ficamos observando que Deus fica em silêncio. Acabamos, às vezes, olhando para todos os lados, oramos, buscamos no Senhor e vemos silêncio. E achamos que isso é um abandono, mas não é. É uma preparação, uma grande preparação para você. Veja bem, Jó passou por este silêncio. Em todos os seus questionamentos, buscando resposta, buscando um alívio, um refrigério do Senhor, ele se manteve calado, porque o propósito era maior. O propósito era maior, o que Deus estava trabalhando por trás, naquele silêncio era maior. O homem justo, temente ao Senhor, passou por uma dor em silêncio, mas não foi abandonado hora alguma, mas teve um propósito maior, mostrar que através de um homem pode mostrar o quê? Olha só, Deus mostrou que aquele homem era mais sincero, era mais temente, era obediente, não pelo que Deus dava, mas pelo que Deus era. E deixou que Satanás fizesse o que fizesse na vida dele, em silêncio observando trabalhar e mostrando que ele ia ser mais do que vitorioso. O silêncio de Deus deu tudo em dobro para Jó. Às vezes, Deus está em silêncio, mas está trabalhando por você. Podemos lembrar também um exemplo muito grandioso. É bom falar, mas eu creio que viver isso, viver essa presença, eu creio que é algo extraordinário. Não é para qualquer um. Por exemplo, José. José passou um período, ele teve um sonho, uma revelação. Deus falou com ele através de sonho, mas presta atenção um período que Deus fica em silêncio. Ele mostra aquele sonho que não era para revelar, revela para os seus irmãos, aqueles seus irmãos e o seu pai não entende, primeiro ele revela para o pai fala, não mostres para os teus irmãos, mas ele revela para toda a família, e olha que interessante, ele passa por um processo, ele é vendido, olha só, ele é caluniado, ele é jogado na prisão, mas se torna governador. Aquele silêncio de Deus foi a preparação para José. É porque quando a gente vai falar, vamos dar exemplo destes homens, é show de bola. Mas você vivendo, passando por este momento, não é fácil. Enxergar o amanhã não é fácil. Por isso que Paulo fala sobre blindar a nossa mente, usar o capacete. Por quê? Porque aquele capacete é blindar a nossa mente, é proteger nossa mente das setas malignas, a ansiedade, a incerteza, o medo. Vamos ter medo. Dependendo do que vamos viver naquele momento ali, vai dar um certo medo. Porque você vai estar pela empolgação, pelo prazer daquele momento, por estar ali
às vezes com pessoas, com a sua família, mas você não sabe se foi uma grande decisão. E você tem um medo de o quê? De passar uma vergonha para aqueles que estão ao seu lado, através da sua decisão, afetar pessoas através da sua decisão, principalmente quando nós temos família, a gente nos preocupamos com isso. Então, há muito, muito o que pensar. Então, o silêncio de Deus é essa preparação. Deus, você acha que Deus está em silêncio, mas Ele está preparando algo maior para você a cada dia. A cada dia é o preparar de Deus. É porque realmente ficamos ansiosos. E às vezes não falamos que jogamos nossas ansiedades no Senhor, mas ao mesmo tempo ficamos com o pé atrás, porque ficamos martelando aquela situação, aquele problema, aquele medo, aquela frustração, ao não dizer não às vezes. Então, isso reflete, mas o silêncio de Deus não é abandono, é realmente uma preparação para a sua vida. Talvez você esteja vivendo um momento assim. Você ora, mas a resposta não vem. Você pede direção, mas o caminho parece fechado. Mas e se esse silêncio não for o fim? E se Deus estiver preparando algo que você ainda não consegue ver? Deus nunca abandona aqueles que confiam nele. O silêncio de Deus não é vazio. Ele está trabalhando mesmo quando você não percebe. Muitos dos maiores milagres começaram no silêncio. Se você está passando por um momento de silêncio, não desista. Deus ainda está escrevendo a sua história. E o capítulo que parece difícil hoje pode ser exatamente o que vai levar você ao propósito de Deus. Não esqueça, se você estiver vivendo estes momentos onde você ora e você vê silêncio, momento onde você busca uma direção e não vê essa resposta, não vê esse direcionamento, calma, Deus está trabalhando, Deus está movendo algo para acontecer o extraordinário na sua vida. Confia no Senhor, deixa Ele trabalhar.